Você conhece detalhes sobre a sua origem e a origem da sua família? Que tal descobrir de onde vem o seu sobrenome? Tudo isso é possível através da genealogia, uma ciência voltada para a pesquisa da história das famílias e a evolução das gerações. O trabalho de pesquisa busca informações em documentos como certidões, disponíveis em cartórios, igrejas e arquivos públicos, capazes de fornecer dados para construir a árvore genealógica de uma família. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. E hoje quem está comigo no programa é o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Oi, Wesley. Olá, Lisa, e olá também para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através das redes sociais, no Instagram e no Twitter, no @Viva Voz Univale, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Hoje nós estamos recebendo o historiador Telmo José Tomio, que é genealogista, pesquisador sobre a história e colonização de famílias aqui da região de Itajaí. Obrigada pela presença, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Bom, a gente quer entender melhor como funciona. Acho que todos os seres humanos querem saber sobre suas próprias origens, têm interesse. Então, é um tema muito bacana. Mas explica para a gente, de uma forma mais ampla, o que é a genealogia e qual é a relação que ela tem com a biologia. A genealogia é um estudo das origens, e no caso da genealogia familiar, o estudo das origens familiares, as raízes. E a relação com a biologia tem tudo a ver com o DNA. Hoje existe uma corrente forte da genealogia, que é a genealogia genética. As pessoas fazem teste de DNA para descobrir os seus ancestrais mais remotos e depois esses dados são fornecidos a vários bancos de dados que armazenam as informações e cruzam as informações e mantém a pessoa informada dos parentescos que são encontrados entre aqueles outros que também fizeram exame de DNA para estudo genealógico. Então, eu fiz o meu e é muito interessante porque uma vez ou outra aparece um e-mail de alguém que, olha, eu tenho parentesco contigo, assim, né? E é um tanto complicado o assunto, genealogia genética, né? Existe já tratados sobre isso, né? Não é uma coisa muito simples, mas é muito interessante para quem se interessa se aprofundar um pouco mais, porque nós temos registros genealógicos, documentais, da Idade Média para cá, e pelos anos 1300, 1400. Antes disso, é muito raro a gente encontrar um registro. Existem tratados genealógicos sobre famílias reais, sobre os nobres, Sim, que alguém escreveu aí no meados da Idade Média. Mas das pessoas mais simples, não. Pois é. Então, só com um exame de DNA para saber bem as suas origens, né? Aí mostra, num gráfico e por porcentagem, as suas correntes de ascendência, né? Africana, asiática, de qual lugar, né? E também quem tem sangue judeu, sefardita, né? E isso tudo. Tem um vídeo muito bacana circulando na internet, não sei se você já acompanhou. Sim, Eles, sim. Inclusive, encontram primos que estavam fazendo o mesmo teste. Isso, Eu acho que é bem nessa linha, assim, né? Pelo teste da Muito genealogia bacana. genética. Agora, Telmo, qual a importância de ter informações genealógicas e em que muda conhecer suas origens, saber de onde veio? Olha, esse mergulho que a gente faz na história familiar é uma coisa muito interessante e gratificante, porque eu sou professor de filosofia, né, da rede estadual de ensino, concursado, e eu sempre ensino para os meus alunos, falo de genealogia no começo, né, e eu cito a frase que Sócrates usava, conhece-te a ti mesmo. Essa frase a gente pode interpretá-la de muitas maneiras, e uma delas é justamente pelo lado genealógico, o lado da sua história familiar. Aí eu pergunto para o aluno, tu sabes a tua origem? Por que tu tens esse sobrenome? A tua família mora aqui desde quando? Sempre? Da onde que eles vieram?
Ah, professor, eu não sei, sabe que eu fiquei curioso agora. Então, eu ensino como fazer a busca genealógica das informações para depois a gente poder aprofundar. Então, eu tenho feito isso há muitos anos, né, com alunos da rede estadual. Porque faz 22 anos que eu estou mapeando as famílias do litoral catarinense, né, desde 1700 para cá. E não só aqui a região norte de Santa Catarina, mas também a região de Laguna, a região sul, que é a região da família da minha mãe. Eu fiz um estudo muito grande ali. Então, a gente percebe que as cidades aqui mais interioranas, no Vale do Itajaí, ou mesmo no Vale do Itapucu, essas cidades que estão mais para dentro, tem muitas famílias de sobrenome luso, sobrenome açoriano. Eles dizem, mas ali é um lugar de alemães. Mas, antes dos alemães, já haviam pessoas descendentes de portugueses, de açorianos, né? E mesmo são essas famílias aqui do litoral que foram entrando, foram subindo, né? Foram até na encosta da Serra, porque em meados do século XVIII, Santa Catarina era parte de baixo da Serra, enquanto Lages pertencia a São Paulo. Então, todo esse litoral norte, região sul, eu estou mapeando as famílias. Tem um banco de dados muito grande e a gente percebe que famílias de Itajaí, Penha, Navegantes, Barra Velha têm uma ligação muito grande por causa das migrações internas. Hoje a família está morando aqui, depois está morando ali em Navegantes. Eu sou de Itajaí, mas estou morando em Penha. Né? Então, por causa disso, a gente vê que tem uma ligação muito grande e dá para dizer que é um povo só. O povo daqui, que é natural daqui de Itajaí, tem as mesmas características do povo lá de Itapocorói, de Penha, de Navegantes, mesmo aqui de Porto Belo, essa região toda. O que a gente poderia caracterizar? Aliás, desculpa, Wesley, acho que você tem um gancho aí, né? Em relação a essa história, desde a colonização, desde que o Brasil era Brasil colônia, chegaram aqui os portugueses por volta de 1532, né, nessas terras, após a divisão do Brasil colonial em capitanias hereditárias. Existem parentes distantes desses colonizadores por aqui ainda, professor? Existem muitos, e as pessoas não sabem. Por exemplo, vou citar a região de Penha, que é um pouco mais antiga que Itajaí. As primeiras famílias que vieram aqui para Itajaí tem muito a ver com as famílias ali de Itapocorói, porque Itapocorói tem uma igreja que agora está com 260 anos, que é São João Batista de Itapocorói, ali na Armação, que era o centro religioso de toda a região. Numa época em que o padre que fazia o registro de batismo, que naquele registro ia constar o nascimento da pessoa, o registro de casamento e o registro de óbito, tudo era em torno da igreja. Não havia cartório. Os cartórios surgiram depois. Então, as pessoas sempre procuravam a igreja porque tinha que batizar o filho. Deus me livre, não posso deixar meu filho sem batismo. Nisso, o padre registrava. Então, ficava o registro lá. Quando a pessoa ia casar, precisava o registro do batismo, né? E ali estava na igreja. Então, em Itapocorói, em 1759, foi construída essa igreja. Um número de moradores dali, todos de sobrenomes paulistas, sobrenomes francisquenses, que a gente diz famílias de São Francisco. Mas quem são essas famílias de São Francisco que foram se espalhando pelo nosso litoral? São descendentes dos bandeirantes, dos primeiros colonizadores que fundaram São Francisco, Desterro e Laguna. Eles foram passando e foram ficando pessoas. Então, os sobrenomes mais antigos daqui, dessa nossa região, são sobrenomes paulistas, antigos mesmo, de bandeirantes. Né? E tem descendentes? Tem bastante. Eu fiz a genealogia de um dos construtores da Igreja da Armação, Tomé da Silva Coutinho. E na escola, vários alunos eu disse, tu és descendente, o teu 11º avô era o Tomé da Silva Coutinho, que construiu a Igreja da Armação e está enterrado dentro da capela. Foi sepultado em 1792, conforme o registro que eu encontrei. E várias outras famílias, né? Sobrenomes paulistas, assim, Pires, Andrade, Moreira, Camacho, Camargo, são sobrenomes paulistas que a gente encontra muito aqui na nossa região. Depois
veio a época da pesca da baleia. E foi fundada a Armação Baleeira em Itapocoró em 1778. Aí começaram a vir muitas famílias açorianas que estavam aí na região de Desterro, Florianópolis. Por causa da invasão espanhola, em 1777, eles quiseram um refúgio e vieram mais ao norte. E vieram trabalhar justamente na fundação, na Armação Baleeira que havia sido fundada. Então, são muitas famílias de açorianos. Os açorianos chegaram em Santa Catarina entre 1748 e 1756, cerca de 6 mil açorianos, sempre casais, com filhos ou não, mas sempre casais. E essas famílias foram se espalhando pelo litoral. E vieram aqui para a região de Itapocoró e, na sequência, aqui para as margens do rio Itajaí, onde já habitavam muitos descendentes de famílias de São Francisco, como é o caso da família Gonçalves Lamin, que hoje a gente conhece como família Lamin, que é muito antiga aqui em Itajaí. A família Dias de Arzão, os Dias de Arzão, eles têm uma história bem aprofundada, porque eles vieram para cá, para a região atrás de ouro, no rio Itajaí e outros rios. Então, hoje a gente quase não encontra mais o sobrenome Arzão. A gente encontra Dias, encontra Arrazão e outras variantes do Arzão que foi muito deturpado, mas tem muitos descendentes dos Arzão. Então, agora uma discussão bastante comum na região é a origem açoriana e a origem portuguesa mesmo, né? Então, os primeiros realmente são os portugueses que vieram de São Paulo, é isso que você está dizendo? Os primeiros da nossa região são os portugueses, descendentes desses colonizadores. A maioria de Portugal continental. Sim. Os açorianos vieram depois. Aqui em Itajaí, havia algumas sesmarias. E se a gente olhar os sobrenomes dos poceiros, dos sesmeiros, a gente chama, né? Aqui da região, são todos sobrenomes de famílias mais antigas do que os açorianos que aqui chegaram. Depois os açorianos foram adquirindo também terras e foram se espalhando, e através dos casamentos foram se mudando, e Itajaí começou a receber muitas famílias também açorianas. Após 1824, começaram a vir para cá. Isso porque a pesca da baleia em Itapocoró caiu, estava numa decadência. Então as famílias começaram a se mudar. Tem família Souza, por exemplo, um sobrenome bastante numeroso na nossa região. Nós temos aqui Souza, que são descendentes dos Souza da Silva, tem outros que são Souza dos Santos, mas os Souza da Silva e Souza dos Santos são os mais numerosos. Hoje é todo mundo Souza. Mas os Souza da Silva, por exemplo, eles estavam na armação de Itapocoró, e aí com a queda da pesca da baleia, eles foram entrando e foram aí para a região de Gaspar, Ilhota, e vieram aqui para Itajaí. Então, é uma família muito espalhada, mas que tem o mesmo tronco. Esses Souza da Silva que vieram dos Açores e se estabeleceram em São José da Terra Firme, aí em Desterro. Outras tantas famílias açorianas. Em seguida, nós tivemos a chegada de alemães aqui. Antes da grande corrente migratória dos alemães, já haviam uns alemães avulsos, como a gente diz. Mas depois que eles chegaram em São Pedro de Alcântara, algumas famílias vieram para cá, principalmente aí para a região de Pocinho, que hoje é Gaspar, mas tudo era aqui, Itajaí. Thelma, eu vou ter que fazer um intervalinho aqui, mas vou guardar esse gancho. Você estava começando a falar da entrada de alemães aqui na região. Isso. São vários povos, né? O Wesley também andou pesquisando várias coisas e, claro, a gente está tomando como ponto de referência a cidade de Itajaí, mas o Thelmo José Tomio, que é o nosso convidado de hoje, já disse que aborda as famílias de toda a região. Depois do intervalo, a gente continua. Programa Viva Voz de volta, e hoje a gente está falando um pouco sobre genealogia e história de Itajaí. E o nosso convidado de hoje é Thelmo José Tomil, genealogista.
Então, a gente volta agora, professor. A gente sabe que você é professor e você faz uma pesquisa a longa data sobre essas questões. A gente queria saber quais são as últimas atualizações, as últimas pesquisas sobre os povos daqui de Itajaí. Veja, eu andei pesquisando e catalogando e colocando no meu banco de dados as famílias da região de Brusque, Botuverá, que saíram daqui de Itajaí e subiram, as famílias açorianas. E também famílias alemãs que vieram aí de São Pedro de Alcântara para Itajaí e daqui se espalharam. Isso antes de 1850. Porque em 1850 vieram os alemães na colônia Dona Francisca, depois 1860 Blumenau, Brusque, e todas essas famílias foram se espalhando e nós aqui em Itajaí temos muitas famílias dessas correntes migratórias. Então temos assim alguns alemães que vieram avulsos, como Marcos Konder, uma grande figura aqui em Itajaí. Ele veio, a sua família veio da Alemanha para cá, não com uma corrente migratória. Os Asseburg também. Essas famílias foram muito estudadas, temos outros itajaienses que fizeram pesquisas e até escreveram sobre elas. E são famílias assim muito presentes ainda na nossa cultura. E por que ele veio sem o grupo de colonizadores? O Marcos Konder, ele veio para dar aula de piano, para ser professor. Chegou aqui, ele foi ser professor de uma filha do Guilherme Asseburg. E aqui ele ficou, e aqui ele casou e teve toda a sua descendência. Depois, nós temos os italianos também. Vou falar um pouquinho dos italianos. Os italianos começaram a chegar no Vale do Itajaí em 1875. A grande corrente mesmo foi em 1876. As famílias que vieram aqui para a colônia Itajaí Príncipe Dom Pedro, que hoje é a cidade de Brusque, essa colônia abrangia Brusque, Nova Trento, aí a região onde é Botuverá, Gaspar. Então, os imigrantes chegavam e eram levados até o barracão dos imigrantes, que ficava ali na Barra do Rio, onde depois foi a fábrica de cimento. Ali às vezes ficavam alguns dias. Depois eram conduzidos um pouco a pé, um pouco de barco, até as colônias que estavam demarcadas para eles. Então, os italianos que foram aí para a região de Brusque, Nova Trento, essas famílias se estabeleceram lá, mas por aqui já ficaram alguns. Nós temos aqui, tipo, a família Rodi, que é uma família que ficou por aqui. A família Zaghini é uma família que foi até a região de Botuverá e depois um deles desceu e fez família aqui em Itajaí. Então, eles também começaram a se espalhar, os italianos. Os franceses, belgas, a colônia belga em Ilhota, que é anterior aos italianos e anterior aos alemães. Os belgas, né? Sim, esqueci de comentar. Eles se estabeleceram nessa região e também foram se espalhando, e nós temos muitas famílias belgas em Itajaí. Muito interessante. E já que a gente está falando dessa questão ali de como as pessoas chegavam e se dividiam entre a região, a gente não pode deixar de citar povos que influenciaram muito e até no nome das próprias cidades daqui, que é o povo indígena, né? Como que funciona essa descendência indígena? Sabendo também que muitos indígenas perderam seus indígenas e africanos também, e africanos também, né? Que vieram decorrente da colonização. Então, os indígenas... tem gente que diz assim, minha avó foi caçada a laço, era bugre. Mas a gente sabe que nem sempre era assim. Não há registro de nascimento dos índios. Pois é, triste E isso. nos registros de batismo, de casamento, dificilmente consta que a pessoa tinha origem indígena. Às vezes o padre colocava do gentio da terra. Então estava indicando que era índio. E os negros, os primeiros que aqui chegaram como escravos, o padre geralmente anotava no registro
a tribo da onde ele tinha vindo, qual nação. Bacana. Então, fulano, Congo, Certo. Moçambique. E assim, eu tentei catalogar todos os escravos da nossa região. É bem difícil de fazer uma genealogia, Pois é, né? mas eu consegui muita coisa Olha e só. coloquei na internet, no meu blog. Depois eu tive a grata satisfação de encontrar um livro do professor Bento Rosa, que ele fala sobre os negros, um estudo bem aprofundado, e ele cita minhas pesquisas. Então, as famílias também de negros aqui na região também migraram muito, porque um grande número de escravos trabalhava na armação baleeira, lá em Itapocorói. Depois, eles começaram a vir para cá também. Tipo, nós temos aqui o Ribeirão da Caetana. Quem foi a Caetana? A Caetana era uma escrava de uma família muito abastada na nossa região, na região de Penha e de Itapocorói. A Caetana era da família Ludgero Vieira. Caetano Vieira, Ludgero Caetano Vieira é um dos descendentes, desculpa, da família Caetano Vieira. E ele tinha, o proprietário da Caetana, tinha muitas terras aqui na região, e ele foi um homem que deu terras para os seus escravos, para ela e seus descendentes. E eles vieram aqui para a região. Estão presentes até hoje. E outras tantas famílias. Como é que você caracteriza, em termos gerais, então, as origens das famílias itajaienses da região? Nós temos uma miscigenação muito grande. A gente pode dizer que Itajaí tem uma característica portuguesa muito grande, porque os Açores pertencem a Portugal. Sim, claro. Então a gente fica discutindo, Itajaí é português ou é açoriano? É quase na mesma. Os açorianos vieram do arquipélago e que pertence a Portugal. Então é um povo de características muito semelhantes, a mesma língua, né? Aí depois nós temos os alemães, que foram a nata da sociedade itajaiense no final do século XIX, né? Vieram alguns italianos e os negros. Mas a nossa maioria ainda é de sobrenome luso, né? Sobrenome português, sobrenome açoriano. E depois, com as migrações dentro do estado de Santa Catarina, muitas famílias vindo de outras regiões para cá. Bacana. Professor, então as primeiras famílias de Itajaí eram açorianas. Paulistas e açorianos que vieram em seguida. Entendi. Né? Todos descendentes de portugueses. Entendido. Agora, a gente vai começar a falar um pouco mais de caráter geral. Em um Brasil de tanta diversidade, infelizmente com tantos casos de preconceito ligados à xenofobia, é possível que sejamos todos interligados, de certa forma, pelos traços genealógicos? Eu penso que sim. Por isso que eu digo que todo mundo é irmão. Não é uma coisa só de religião, nós somos todos irmãos. É uma coisa de DNA, de genealogia mesmo. A gente começa a fazer um estudo e encontra pessoas assim, que a gente nem imaginava que tem uma mesma raiz, mesmo que seja muito distante, né? 10, 20 gerações, mas uma raiz em comum. E hoje em dia, com esses estudos de DNA, genealogia genética, então a gente está descobrindo muita coisa interessante. O que te levou para essa área? Qual foi o seu interesse? Eu sempre fui muito curioso e gostava muito de conversar com meus avós, meus tios, e na realidade, foi uma entrevista assim, que eu fiz com a minha avó e perguntando os parentes e anotando num caderninho, e ali eu comecei. Aí descobri que a família tinha vindo de uma cidade do norte da Itália. Fiz a pesquisa e fui ampliando. Na época, eu trocava muita correspondência. Eu fiz um encontro de família em Blumenau, reuni 300 pessoas da mesma família. Que legal, olha, isso é raro, né? É raro, mas foi muito interessante. E aí eu comecei a divulgar o meu trabalho, né, as famílias, e como eu sou nascido em Itajaí, eu queria fazer alguma coisa das famílias daqui. E comecei a fazer um estudo das famílias daqui com os livros mais antigos, que são os livros de batismo, de 1828, que pertenciam à Capela da Penha, mas que já tem registros de pessoas que moravam aqui. Depois, livros de óbito, aí de Penha também, de 1792, consta alguns falecimentos de pessoas que moravam às margens do rio Itajaí.
ou em Cabeçudas. E num livro de São Francisco, que naquela época, até a divisa aí com Porto Belo, tudo era São Francisco, né? Aí no livro de São Francisco diz fulano de tal, falecido no bairro de Itajaí, 1790. Eu achei tão interessante, bairro de Itajaí. Mas aqui não tinha nem capela, não tinha nada, mas era só um lugar de pastagem, de sítios e o rio. Né? Então, aí comecei a fazer o estudo de Itajaí e mais tarde eu disse, eu vou fazer a minha genealogia materna. Aí fui fazer, a minha mãe é da região de Laguna, uma cidade chamada Imaruí. Então, são todos também açorianos e outros descendentes de paulistas que estavam na região. Então, uma riqueza de informações eu encontrei. E, além disso, a gente encontra muitas informações nos inventários antigos. Bacana. Os inventários do século XIX traziam detalhes do que a pessoa tinha, os filhos, datas e uma fonte muito grande de informações. E outras informações, é porque antes eu viajava muito, ia muito a Florianópolis, ao arquivo público, ao arquivo da Cúria Arquidiocesana. Depois, os Mormons, que têm um grande interesse genealógico por causa da sua religião, eles começaram a microfilmar os registros aí pelo mundo inteiro e começaram a fornecer, assim, emprestar o microfilme. A gente ia até a Igreja Mórmon, no chamado Centro de História da Família, né? E eles forneciam essa oportunidade, o microfilme para a gente poder pesquisar ali na igreja. Então, o microfilme vinha, às vezes de São Paulo, dos Estados Unidos, que era as fotos dos livros de registros. Entendi. Então, muito tempo eu pesquisei microfilmes aqui na Igreja dos Mórmons, na Rua Uruguai. E agora, recentemente, faz alguns anos, eles começaram a colocar online e facilitou muito a pesquisa. Que legal. Da genealogia, porque a gente pode pesquisar em casa. Bacana. Telmo, como é que uma pessoa pode buscar informações sobre a sua genealogia? Eu trabalho muito sob encomenda também. Se colocar o meu nome no Google, vai encontrar meu blog, né, telmotomil.blogspot.com.br. Vai encontrar várias informações genealógicas que eu coloquei ali, e o meu e-mail, telmotomil@yahoo.com.br, ou mesmo pelo WhatsApp 47996051220. As pessoas podem me procurar. Se eu não atendo no momento, às vezes eu estou lecionando, mas depois eu dou um retorno. Muito legal, adorei a conversa, muito interessante, né, Wesley? Espero que você que está acompanhando a gente também tenha aproveitado bastante. A gente quer agradecer a participação, então, do historiador Telmo José Tomillo, genealogista. Entra lá no blog dele, já vou entrar para conferir também suas informações por lá. Obrigada. Muito obrigado. Só lembrando que em vários anuários de Itajaí tem artigos meus sobre genealogia. Muito bem. Então, hoje o programa de hoje deu outro ponto de ótica sobre a cidade de Itajaí, né? Verdade. Muito interessante saber um pouco mais da história dessa cidade. Já que estamos nesse momento comemorativo, né, do Exatamente. aniversário da cidade, 159 anos, bacana. Nada melhor que homenagear. Então, agora falando um pouco mais sobre as redes sociais, a gente quer lembrar que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter no @VivaVozUnivale. Também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Muito obrigado. Tá bom, tchau. Até mais. Tchau.